como nós acreditamos que Jesus, através do Evangelho, ele nos dá a diretriz para caminharmos. Para nós o Evangelho é um código moral. Todas as dúvidas que nós temos na vida, nós deveríamos buscar no Evangelho o direcionamento. O princípio é esse. E aí nós fazemos uma leitura pequena do Evangelho, uma pequena explanação, e depois, como nós entendemos que o significado literal da palavra Evangelho é boa nova, é boa notícia. Então o Evangelho ele traz sempre uma boa notícia. É a primeira vez que vocês vêm ao centro? Mas vocês conhecem o Espiritismo um pouquinho? Conhecem? Muitas vezes as pessoas não entendem, porque nós não temos oportunidade de dizer que o Espiritismo ele é calcado no cristianismo. O cristianismo primitivo é que deu sustentação para o Espiritismo. Só que quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos encontrar aspectos bem definidos no texto bíblico que vão dizer dos milagres, dos milagres que Jesus fez, da trajetória de Jesus aqui, né, dos prodígios, da trajetória dele, das questões históricas. E Kardec, ele apenas aborda as questões de ordem moral. Então não existe diferença, nós espíritas, nós também estudamos Gênesis, nós também estudamos Levíticos, nós também lemos os Atos dos Apóstolos. Então o Evangelho segundo o Espiritismo é porque Kardec faz uma pescagem nos princípios morais do Cristo. Então, por isso há uma divergência, né, uma diferença de tamanho e abordagem entre o que Kardec faz e o que a doutrina espírita, como Kardec se apresenta e como o cristianismo, outras religiões cristãs apresentam. Então não tem diferença, nós não contradizemos o que está na Bíblia, mas focamos principalmente o aspecto moral, as leis morais que vieram sendo mostradas por Jesus de uma forma muito clara e rica, diferente do que foi no Antigo Testamento, quando Moisés trouxe essas mesmas leis por outro viés. Então a ideia, e aí o significado da palavra Evangelho é boa notícia, é boa nova. E aí depois que nós abrimos o Evangelho, porque nós não sabemos do que vamos falar, nós vamos fazer caber nos nossos corações o que veio no Evangelho. Então hoje, o que o Evangelho vai dizer, ele não diz só para mim, ele diz também para você. Então, na verdade, ele cabe para todos, é tamanho único, o Evangelho, é tamanho único. Então, mas eu preciso querer vestir, eu preciso querer que ele entre em mim. Aí é o movimento individual, né? Cada um de nós fará ou não. Deu para... E terapia significa, uma palavra que em sânscrito significa aprender a cuidar. Então, através dos ensinamentos do Cristo, eu vou aprender a cuidar de mim, do próximo mais próximo de mim. Todo mundo tomou passe, né? O passe nos harmoniza e a prece nos sintoniza, né? Esse trabalho ele é coordenado no plano espiritual por Dona Ivone, que foi a mentora desse trabalho, que já existe há 11 anos. E a ela que nós elevamos os nossos pensamentos com a certeza do amparo de sempre, porque encontramos nela sempre o colo carinhoso e amoroso de alguém que escolheu Jesus como guia, modelo e mestre. A Zico Horta, o mentor espiritual dessa casa, que com ela labora na espiritualidade, nós rogamos amparo e proteção aos nossos anjos protetores. Nós rogamos estejam conosco. E que Maria, nossa mãe querida, nos envolva a todos
no seu manto de amor e de luz e envolva aqueles que estão em nossas mentes e em nossos corações. E que possamos, então, buscar a boa notícia, que é sempre uma oportunidade, uma prova de amor. Boa tarde. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, instruções dos Espíritos, item 8, a lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois, não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo a conquista de seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía, mas próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. A mensagem de Lázaro, mais específica não podia ser, mas ele coloca questões que passam despercebidas, talvez, na primeira leitura. Ele fala do amor, do ensinamento de Jesus, fala da reencarnação e fala do progresso, do espírito em busca desse amor. Então, obviamente, não por acaso, ele estruturou isso, deu essa estrutura ao texto. Quando ele coloca Jesus, na base de tudo, é porque antes de Jesus, no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, ela coloca muito bem isso. Antes da vinda de Jesus, era o predomínio do mais forte, o predomínio daquele que tinha mais autoridade, que tinha mais força. Com a vinda de Jesus, é o predomínio do amor. Então é uma revolução, ou melhor, uma evolução que acontece no planeta com a vinda de Jesus. E como Lázaro fala, quando Jesus pronunciou essa palavra, os soberanos sobressaltaram-se e os mártires subiram em júbilo. Quer dizer que aqueles espíritos já talhados a esse exercício do amor estavam prontos a dar testemunho desse amor. E aqueles que não estavam teriam a oportunidade de aprender. E aí a reencarnação entra nisso. Estamos nós aqui revendo os ensinamentos de Jesus numa nova encarnação, buscando aprender essa lei de amor. E acima de tudo, buscando interiorizar em nós essa lei de amor. Somos, como ele mesmo coloca, seres ainda muito próximos ao primitivismo. Somos ainda domados por sentido, por instintos,
estamos no processo de aprimoramento desses instintos para que venhamos a ter sentimentos, e esses sentimentos se aprimorando de forma tal que tenhamos a deslumbrar em nós esse amor que já existe em nós. Fomos criados por Deus num gesto e ato de amor. Então, quer dizer, o amor já existe em nossos espíritos, está ainda latente, está ainda adormecido. Estamos no processo de aprendizado, e a encarnação e a reencarnação são exatamente as oportunidades de aprendizado. Então, que a gente possa sair daqui hoje, né, meditando sobre isso. Como eu sempre falo, nós estamos tendo acesso aos ensinamentos de Jesus pela primeira vez. Estamos tendo acesso aos ensinamentos de Jesus pela primeira vez dentro do Espiritismo. E aí estamos tendo a oportunidade, com a possibilidade que o Espiritismo dá de entender um pouco melhor a mensagem de Jesus, tentar não só compreender, mas interiorizar e vivenciar isso. Essa é a oportunidade de hoje. De sairmos daqui não achando somente bonito o que a Valdeia falar, somente as participações das pessoas, mas naquilo que for falado, né, qualquer um, que nós meditemos, interiorizemos e comecemos a exercitar esse amor, que é a base da existência do ser no sentido espiritual. Então, se estamos destinados a sermos espíritos superiores, e aí, nesse grau de espíritos superiores, amar de uma forma plena, comecemos a fazer agora. Nós achamos que não temos condições de fazer isso, né? Mas temos. Temos que começar a exercitar e não ter vergonha, nem receio de exercitar. Porque amor é exercício. Eu costumo falar, né? Eu costumo, às vezes, brincar com as pessoas, né? Chega em casa para sua esposa, para o seu marido, e fala, eu te amo. Vão olhar bem torto para você a princípio. Chega para o seu filho e fala, eu te amo. Se for adolescente, então ele vai quase sair correndo de você. Mas façam esse exercício. Façam o exercício porque vai ser benéfico para você e benéfico para aquele que ouve. Que ele começa a perceber que tem algo diferente. E se é algo diferente, que é produtivo, também ele vai pensar, né, é hora de eu fazer esse algo produtivo também para mim. E aí nós estamos aqui para formar espíritas. Estamos aqui para ter a possibilidade de contribuir ao espírito se aperfeiçoar em busca desse amor. Muita paz. Então, depois de ouvir essa passagem do Evangelho, cada um de nós trará essa verdade para dentro dos nossos corações, né? E nessa tarde nós entenderemos que Jesus diz a cada um de nós a importância de amarmos. Mas de uma forma, através da mensagem de Lázaro, de uma forma muito específica, ele diz assim para nós: como você tem amado? Como você expressa o seu amor? Qual a medida que você usa para colocar em prática o seu amor? E aí Lázaro vai nos lembrar que dentro do processo evolutivo do homem, nós começamos com o puro instinto, depois nós vamos para as sensações, depois nós vamos para os sentimentos e aí alcançamos o amor. Então que eu possa nessa tarde olhar para mim e ver o que eu tenho dentro de mim. É mais instinto? É mais sensação? Ou já é mais sentimento? Como que eu faço? Ou o que eu posso fazer para que eu evolua e aprenda verdadeiramente a amar? Então, nessa tarde, cada um de nós vai trazer esse material e vai amoldar esse material de acordo com aquilo que necessita, o que tem dentro de si. Essa é a ideia da Evangelho Terapia. Vamos lá?